A glória devida ao seu nome. Adoremos o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirião como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças. E desnuda os bosques. E no seu templo, tudo diz: glória, glória, glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. E no seu templo, tudo diz: glória, glória, glória. Aleluia. Ora baixa cada baiana marocorro sadabaxa da baira baribirista da bai. Ora carabaçanha mahai. Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, majestade, Senhor, ao teu nome, o nome sobre todo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor e Salvador das nossas vidas, aquele que controla todas as coisas, o Senhor da história e dos acontecimentos. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, e nesta manhã permita-nos ouvir a tua voz. Discirna, ajuda-nos, Senhor. Capacita-nos agora a discernir a tua voz em nome de Jesus. Nós não queremos ser portadores de voz dos homens, mas, Senhor, verdadeiramente, Senhor, a tua voz nesta hora, em nome de Jesus. Toca as nossas vidas, em nome de Jesus. Fala e transforma. Pai, queremos pedir que neste momento a nossa mente, a vontade nossa, esteja totalmente alinhada contigo, para te ouvir. Senhor, nós queremos realmente ser visitados por ti. Necessitamos do Senhor, não temos nada o que oferecer. Se o Senhor não falar, estamos perdidos. Por isso, eis-nos aqui, Senhor, para dizer: fala, Senhor, que os teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Abra Abacuque. Vocês podem se sentar. Nós vamos ler Abacuque. Existe livro chamado Abacuque na tua Bíblia? Aleluia, irmãos. A palavra de Deus diz que está chegando o tempo do juízo. Juízo de Deus. E os profetas têm dito que o juízo caiu. O juízo de Deus caiu sobre o Brasil. O juízo de Deus caiu sobre o Brasil. Eu sei que vocês não gostam de ouvir isso, né, irmãos? Mas nós vamos ouvir Deus agora. Tudo bem? Amém? E abra agora Abacuque. Tenho certeza que alguns de vocês vão se identificar com o que Abacuque diz.
Sentença revelada ao profeta Abacuque. Estou lendo o capítulo 1, versículo 1, agora vou no 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que mostras a iniquidade e fazes-me ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Parece alguns de nós falando com Deus, né? Deus, não aguento mais. O que está acontecendo, Senhor? O Senhor não vai nos responder? Quanto mais oramos, parece que a coisa fica pior, Senhor. E o Senhor responde. Ele diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obras tal que vos não crereis quando vos for contada. Vocês não vão crer, não vão acreditar naquilo que eu vou fazer. Olhe, presta atenção. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles, os caldeus, são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que o lobo. Ao anoitecer são seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então, passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados, este sujo poder é o seu Deus. E agora ele protesta. Não és tu desde a eternidade, o Senhor meu Deus, o meu santo. Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tua rocha. Jesus, tu não és a rocha eterna? O fundaste para servir de disciplina? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os junta na rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. E o Senhor me respondeu, disse, escreve a visão. Escreve a visão. Escreve a visão. Grava-o sobre tábuas. Coloque no outdoor, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Irmãos, Deus está falando que o juízo caiu sobre o Brasil. E ninguém gosta de ouvir algo assim. Mas é uma profeta de Cuiabá. Uma profeta assistente
de um prefeito na cidade de Cuiabá. Recebeu a palavra do Senhor, 15 de fevereiro de 2005. Irmãos, eu estou falando deste assunto desde março deste ano. E vou falar até Deus falar. Pare de falar, tá bom? Se você já ouviu, ouça pela segunda ou terceira vez, tá bom, irmãos? Olha, você para aprender um negócio, você tem que ouvir 6 vezes. Então, é um ótimo aprendizado. Tudo bem? Então, no dia 15 de fevereiro, essa mulher ouviu o seguinte recado: diga ao meu filho prefeito que o Brasil entrou no meu juízo. Todas as coisas ocultas virão à tona. Chegou a hora de limpar a nação. O clamor dos santos e do povo chegou até a mim. Aleluia. Dia 15 de maio, mais ou menos. Avise ao meu filho que hoje eu tirei a tampa da fossa do Brasil. Novamente entregamos o recado. À noite, no noticiário local, às 18 horas, estourou escândalos das madeireiras de Mato Grosso envolvendo políticos, secretários do governo estadual e ainda o próprio governador no desmatamento criminoso da Amazônia. E uma semana depois estourou o escândalo dos Correios e daí para frente temos acompanhado a cada dia com dor e tristeza todas as outras denúncias irregulares, mensalão, mensalinho, né, irmãos? Sanguessuga, etc. Irmãos, esta é uma das profetas falando, mas tem um outro profeta dizendo assim: no dia 1º de abril de 2005, no momento de intercessão com um grupo no meio de muita angústia, Deus me deu a seguinte visão: começou a se descortinar na minha frente um homem assentado sobre um trono branco de mármore. Era o Senhor com as vestes simbolizando o Brasil. Ele se levantou do assento em câmara lenta, ia ficando em pé. Quando chegou em posição vertical, ele se inclinou para frente e abaixo dele estava o território brasileiro. De onde os seus olhos caía uma gota de lágrimas, que escorrendo atingiu a região do norte e nordeste. Todo o território estremeceu com um buraco aberto pelo impacto da lágrima, efetuando uma grande fenda de norte a sul. Isto causou grandes abalos sobre o povo, pois as águas das encostas marítimas levantaram-se, gerando muitas mortes. Eram centenas e milhares de vidas destruídas. E o Senhor disse: o juízo caiu sobre o Brasil. E ele diz: eu clamava ao Senhor, lembrando dos justos que estavam sobre esta terra, dizendo: não há possibilidade de revogar esse juízo. E o Senhor foi incisivo, dizendo: não, o juízo já desceu sobre o Brasil. E uma grande agitação virá do norte e nordeste. Preste atenção nisso. Os líderes do povo são insensatos e não consultam o Senhor, por isso não prosperam e todo o seu rebanho está disperso. Escutem, estão chegando notícias, uma grande agitação vem do norte. As cidades de Judá serão arrasadas, transformadas em moradas de chacais. Jeremias 10, 21, 22. Para mim, esta visão apontava a idolatria do povo, a exportação da prostituição e ao governo braço de ferro que tem se levantado neste país. Irmãos, este homem recebeu tudo isto e no dia seguinte um profeta se levantou para falar a mesma coisa com ele. Servo, eu tenho mandado 5 anjos aos 5 continentes. Alguém lembra da profecia de Samuel Doctorian, irmãos? Amém? Se vocês não sabem, o resto do pessoal que levantou, procura saber. Amém, irmãos? Em 98 ele já falou que ia mandar os 5 anjos em 5 continentes. Muitas partes do mundo ficariam debaixo d'água, né? Eu tenho mandado 5 anjos em 5 continentes para começar a grande devastação. O continente asiático já foi movido. O que é que aconteceu lá ali? Tsunami, mas foi só um alerta. Porque eis que os princípios das dores estão no fim e em breve começará a grande tribulação. Por causa da idolatria da festa da carne carnaval, o meu povo tem pedido para sarar a nação brasileira e eu tenho atendido. Agora preste atenção. Vocês vão falar: mas como é que pode? Derramarei uma grande perseguição sobre o meu povo, que começará vindo lá de cima do norte, para tentar impedir o meu povo de me adorar e de me glorificar. Mas eu estarei sustentando e guardando. Tenho mudado a cara desta nação. Eis que sacudirei o Brasil, não com terremoto nem com vento, mas com grandes chuvas e raios. Eis que muitos serão atingidos.
tempo tenho ministrado, ensinado e mostrado que algumas cidades estarão cheias das águas. Isso estará para acontecer. Divulgue, fala da minha grandeza, leve o meu povo ao conhecimento das coisas grandes. Amém, irmão? Agora você deve ter ficado, e daí? O que aconteceu com Abacuque? Não é? Deus, não aguento mais violência e injustiça. Está tudo errado, Senhor. Como é que é? E o Senhor fala, pois é. A resposta dessa oração que você está fazendo, eu suscitarei o caos, os caldeus. Este povo horrível. E eles vão trazer o juízo. Porque o que Abacuque está dizendo, Deus, está tudo errado. O Senhor não vai julgar. O Senhor não vai tomar uma posição para com este povo de Judá perverso, que esqueceu do Senhor. O Senhor não vai fazer, não? Então ele diz, pois é, eu vou fazer. Só que o meu método vai ser diferente. Eu vou usar os caldeus. Eu vou usar os assírios. Vou usar os babilônios. Vou usar o teu inimigo, sabia? Deus, é justo um negócio desse? Sabe, mas ele diz assim, eu vou usar a eles para julgar Judá e depois vou julgar a eles. Por isso que Abacuque termina dizendo assim, o justo viverá da fé. Não importa o que vai acontecer, eu vou me agarrar no Senhor, eu vou crer nele, porque a minha justiça será a minha fé. Você está entendendo, irmãos? Por que eu estou contando tudo isso? Irmãos, nós temos que estar com os nossos os olhos abertos. O intercessor tem que orar, falar com Deus e tem que ficar lendo jornais. Tem que ver as notícias do que está acontecendo. Deus está respondendo muitas vezes as nossas orações através das revistas, através também da mídia. E você pensa que Ele não está respondendo, Ele está respondendo. E aqui Ele disse assim, escreva rápido a visão. Bote no outdoor por aí. Assim o pessoal corre e vai, correndo e vai ler. Está entendendo, irmãos? Amém? Este profeta, era um profeta indignado. E ele falava, Deus, quando é que você vai responder? Jeremias era outro. Jeremias dizia, Senhor, o povo está péssimo, 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 gerações após gerações, eles só pecam. Senhor, mas que coisa horrorosa, rebelião. Quando é que esse povo vai se arrepender? Então, a ênfase de Jeremias era arrependimento, 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 e o povo não se arrependeu. Sabe, irmãos, nós temos que tomar cuidado para não sermos enganados com o crescimento das nossas igrejas. Amém? Eu sei, eu não estou falando do bola, viu, irmãos? Eu sei que do bola, Deus está dando realmente, tem um som de crescimento. Mas também eu sei o coração do pastor Rina e dos seus pastores, eles querem coisa séria. Eles não estão atrás do número como ídolo. Eles não têm numerolatria. Você tem, pastor? Não tem, né? Não tem numerolatria, mas tem gente que tem numerolatria. Idolatria do número. E vem todo mundo, não importa quem seja. E você diz, ai, poxa, a igreja brasileira está crescendo. Mas de que forma está crescendo? Você pode imaginar, você pode suportar, eu vou falar algumas coisas, ovelhinhas do Senhor. Se você ainda é muito novinha, agora você senta no colo do Pai, mas ouça aquilo que eu vou falar agora. Gente, deixa eu falar uma coisa. Você sabe que nós temos uma bancada evangélica. São todos parlamentares evangélicos que representam vários segmentos da igreja evangélica no Brasil. 60 e tantos parlamentares evangélicos. Dos 60 e tantos parlamentares, 34 pessoas estão na lista dos sanguessugas, para nossa vergonha. Agora, alguns de vocês vão falar, não vou crer mais em nada. Crê sim, crê em Jesus. Crê em Jesus. Segure a mão dele agora. Mais do que nunca nós precisamos olhar para Jesus agora.
É porque tem uns apóstolos aí que estão criando problemas, tem uns bispos aí que estão criando problemas. Ouvi dizer que ele desviou dinheiro, porque, irmãos, tempo de apostasia, isso vai acontecer, isso está acontecendo. Pouquinho antes da anticristo aparecer, estas coisas vão ser comuns, como nós estamos vendo. Então vamos olhar. O juízo caiu sobre o Brasil. Agora o juízo de Deus é uma coisa extraordinária. Ele vai castigar a nação por uma certa coisa, já está castigando. Fomos castigados já de muitas maneiras. Mas no meio de tudo isso, sabe o que Deus fala? Isso aí, Isaías capítulo 3, não tem que abrir. Ele diz, versículo 10. Digam aos justos que tudo irá bem, porque comerão dos frutos das suas ações. E aos ímpios digam que tudo irá mal, porque vão colher os frutos também daquilo que semearam. Não é? Agora você vai escolher, você vai ser justo ou você vai ser ímpio agora. Entende, irmão? Segure na mão do Senhor agora, mais do que nunca. Não fique ouvindo, olhando para fulano, para Beltrano, tudo bem? Porque Deus, Jesus, tinha avisado que que a igreja seria um lugarzinho que tudo ia correr bem. Não, ele já falou o quê? Que o Filho do Homem saiu para semear a boa semente. Logo em seguida viria quem? O inimigo semearia a má semente, apareceria o joio. Então nós temos gente de todo tipo. Nós temos falsos apóstolos, verdadeiros apóstolos. Temos verdadeiros pastores, falsos pastores. Temos verdadeiros profetas, falsos profetas. Amém? Temos falsos mestres, verdadeiros mestres, falsos evangelistas, verdadeiros evangelistas. Estão entendendo, irmãos? Não é? Como é que então vou saber? Olha, irmãos, eu vou avisar, não está escrito aqui na testa da pessoa, sou falso. Nem está escrito, sou verdadeiro. Por isso é muito importante nós entendermos o mundo do Espírito, como a pastora Ana Mendes estava falando ontem. Estão me ouvindo? E nós vamos que desenvolver de qualquer forma discernimento. Amém? E eu não estava falando sobre o grupo chamado Caminho? Não é? Esse grupo que tem uma doutrina herética, fez toda uma reformulação dessas doutrinas, está encantando, está seduzindo os filhos de pastores, especialmente aqueles que estão insatisfeitos dentro da igreja, porque falta alguma coisa dentro da igreja. Mas estão seduzindo, pregando rebelião contra o pai, contra a família, contra a igreja, estão levando. Não caia nessa conversa, porque daí, irmãos, para resgatar vocês, vai dar um trabalho muito grande para nós. Não é? Poupe esse trabalho para nós. Amém, irmãos? Não é? Então, irmãos, eu quero que você preste bem atenção naquilo que Deus está querendo dizer a vocês. Irmãos, tudo que de errado estiver dentro da igreja vai aparecer. Glória a Deus por isto. Aleluia! Isso é juízo. Tudo que é hipócrita vai aparecer. O mentiroso vai aparecer. O ladrão vai aparecer. A prostituta e o prostituto vão aparecer também. Nada vai ficar escondido, é isso que o Senhor está dizendo. Porque o juízo de Deus começa com a casa de Deus. Começa conosco, senão nós nunca teríamos autoridade para enfrentar o problema lá de fora. Deus já começou a fazer isso. Não é verdade? Nós temos o nosso Deus do nosso lado, gente. Aleluia! O justo juiz está do nosso lado. Diga para o teu irmão, o justo juiz está do nosso lado. Ele vai julgar ao nosso favor. Aleluia! Por isso nada ficou e nada vai ficar escondido.
E agora nós começamos a receber umas coisas esquisitas, umas informações que eu vou passar para vocês também. Eu não vou passar tudo, mas vou passar uma parte. Porque você vai discernir tudo que eu estou falando, não é? Você vai analisar aquilo que eu estou falando, você vai discernir no espírito se aquilo que a Neuza está falando procede, se é de Deus, se não é de Deus, se é da carne dela, ou se é de Deus, você vai discernir. Tudo bem? Nós já há tempos temos orado, Deus não permita governo paralelo em São Paulo. Aliás, com todas aquelas situações do Rio de Janeiro, eu já estava orando, Deus tenha misericórdia. Como é que nós vamos fazer? E nós estávamos pensando e buscando uma estratégia de o que fazer. E Deus estava dando algumas ideias. Mas sabe, irmãos, que coisa interessante. De repente, recebo uma informação de que, provavelmente, essa guerrilha urbana que nós temos, guerrilha, viu, irmãos? É guerrilha, tá? E já há tempo, uns 5 anos atrás, profetas de Deus começaram a dizer que nós teríamos guerrilha urbana. E ninguém acreditou. Eu acho que quem trouxe essa palavra deve ter recebido todo tipo de crítica, dizendo, tá, é louco. Não é? Mas nós tivemos guerrilha urbana, não é? Por 2 dias tivemos. Dia 15 de maio e outro dia 16 de junho. Foi isso? E pode ser que esteja sendo planejado outros aí. Mas parece-me que não é uma questão dos criminosos. Parece que é uma coisa mais profunda. Parece-me que está ligado com alguns interesses políticos de transformar toda a América Latina numa União Republicana Socialista da América Latina. Quer dizer, falharam lá com a União Soviética, né? Então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Agora, querem fazer a União da República Socialista Latino-Americana. Como é que nós vamos resolver esse problema? Vamos botar exército? Existe um exército aqui, não existe? Quem é o senhor da história? Quem é o senhor da história? Irmãos, os marxistas disseram algum tempo atrás que eles iriam mudar a história. Mudaram mesmo. Acabaram com determinadas nações. Agora, tem gente ainda iludido com aquelas doutrinas satanistas, porque Marx era satanista, praticante, fazia os seus rituais, Hitler também da mesma forma, não é? Nós temos esse tipo de ameaça aqui e, ao mesmo tempo, o Senhor está dizendo que iria transformar a nossa nação. Agora, quem é que vai tomar posição diante disso? Amém! Gostei do eu, apóstolo. Amém! Tudo bem? Nós vamos tomar uma posição, dizer, Senhor, Tu és o Senhor da história. Eu quero estar do Teu lado, Senhor. Nós não vamos permitir que esse tipo de coisa aconteça nessa nação, em nome de Jesus. Nós já temos tantas e tantas e tantas promessas de que o Senhor vai transformar essa nação. Que essa nação vai ser celeiro de quê? Celeiros de missionários. Celeiros de comida para alimentar o mundo inteiro. Quantas profecias fantásticas que daqui não sairia mais música mundana para ser exportada fora, mas aqui seria altar de louvor e adoração, e músicas de louvor e adoração sairia daqui para outras nações. Em nome de Jesus. Irmão, nós vamos frustrar todas estas coisas. Porque a profecia é condicional. Se nós vamos aceitar e obedecer, ou nós vamos ficar no nosso oba-oba, né? Vai depender. Amém, irmãos? Então nós vamos pedir, Deus tenha misericórdia. Nós temos esse tipo de ameaça, mas nós não tememos, porque nós temos um Senhor, que é Deus da história, soberano Senhor sobre a face da terra. O Senhor é que manda, Senhor. Então ajuda-nos a liberar o poder da palavra, a autoridade que está na nossa boca, para dizer, toda a estratégia do inimigo está frustrada em nome de Jesus. Amém? E eu tenho mais aqui. Um pastor de Florianópolis escreveu, eu não sei como é que
o prefeito da cidade de Santos recebeu isso aqui. Eu não sei se o pastor, ele que tem alguma resposta, mas este homem escreveu esta carta. Eu vou ler também. Posso? Eu só espero que você não durma, tá bom? Enquanto eu leio. Então, o pastor Ivan Alevi, acho que algum de vocês conhece, ele me escreveu uma carta outro dia. Peço perdão, ele está falando agora com o prefeito da cidade de Santos. Peço perdão por ter demorado tanto em trazer ao conhecimento de vocês um sonho. Aproximadamente 2 anos e meio tive um sonho. Gostaria de afirmar que Deus tem me revelado certas situações através dos sonhos e visões. Eu vi as águas avançando sobre o litoral de Santos de uma maneira trágica na orla principal da cidade. Tudo era levado pela força das águas. Pessoas eram levadas com suas bicicletas e elas tentavam desesperadamente agarrar no que podiam. A cena era horrível, de angústia, de pavor e de dor. Quando acordei, escrevi o sonho tendo a certeza de que aquele sonho vinha de Deus, mas não entendia o porquê. E por que Deus estava me mostrando aqui? Pouco mais de um ano depois, presenciamos o acontecimento do tsunami Indonésia, com todas aquelas cenas que muito se assemelhavam ao que havia visto no sonho. Jamais imaginaria que eu chegasse a ver aquilo acontecendo. Assim Deus começou a me cobrar em procurar as autoridades locais de Santos, bem como os sacerdotes da cidade. A palavra de Deus diz que o juízo de Deus começará com os príncipes das nações, que seriam as autoridades, bem como com os sacerdotes e com a casa de Israel, que é a igreja. O Senhor me manda dizer, diga às autoridades que se arrependam dos seus pecados, da idolatria, da corrupção. Elas não entendem que fui eu, o Senhor, que as coloquei onde estão, pois não há autoridade na terra que não tenha sido estabelecida por mim. Se elas não se arrependerem e não governarem no meu temor, e não removerem os ídolos existentes nas suas cidades, nas casas e dentro do seu próprio coração, e não se converterem a mim de todo o coração, levando o povo a glorificar a mim, dando a mim toda adoração, mas se entregarem ao que é santo, aos outros deuses de pedra, de madeira e de ouro, então virei e julgarei os seus atos e ferirei a sua terra. Trarei sobre elas pavor, tormento e pranto. Deus falando. Mas se ouvirem a minha voz, eu as pouparei. Mas muitos tendo ouvidos, não me ouvem. Muitos tendo os olhos, não me veem. Mesmo tendo o coração, não entende. O julgamento virá através de muitas águas e não haverá quem possa deter. Não menospreze a minha voz, pois muitos dirão, isto é impossível acontecer em Santos. Mas se assim não procederem, se arrependendo e convocando a cidade ao arrependimento, a removerem o que é imundo e abominável diante de mim, virei sobre vocês, sobre os príncipes da cidade e sobre os sacerdotes. Restaurem o temor a mim, pois a minha honra não darei a nenhum outro Deus. Sou eu, o Senhor, quem digo. Agora eu queria dizer, daqui a pouco você vai encontrar com algumas autoridades, né, pastor? Eu sei, aqui está o pastor Josmar, que está em contato com o prefeito de uma outra cidade. Pode levar essa mensagem. Diga aos prefeitos, aos governantes, para se arrependerem da idolatria, da corrupção e de todas as coisas erradas. Pode levar essa palavra que Deus vai ungir a tua boca para falar isso. É o tempo de julgamento, é tempo de juízo. E o Senhor está dando juízo, e o Senhor está dando esta autoridade para as nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém? Aqueles que têm contato, receba uma unção especial da parte do teu pastor, da parte do teu apóstolo. Leva esta palavra. Não tenha vergonha, porque nós temos que fazer alguma coisa. Em nome de Jesus. Agora deixei com medo o povo que está morando no litoral. Irmãos, Deus tem planos e planos. Eu tava, sabe onde, irmãos? Estava falando disso aqui, estava em Palmas, na cidade do apóstolo Coraiola. Falei, aqui não tem praia. Mas eu dei uma olhada assim e eu vi aquele rio, lago, e aquilo pode subir.
Você sabe que um dos rios lá em... Onde é que eu estava, pastor Silas? Eu estava lá eu estava contigo. Água Bonita, não. Barra do Garça. Alguém estava falando, pois é, porque nós oramos, porque nós amarramos, nós não deixamos acontecer o carnaval, porque o carnaval é feito na praia, e eles oraram, que a água subiu 16 metros. Não houve carnaval, mas eu estou querendo dizer com isto que qualquer lugar a água pode subir. Se Deus botar a mão, a água sobe. Você está entendendo, irmãos? Então você pode pensar, a minha casinha ao lado do riozinho que eu tenho, ao lado da praia. Né? Vamos ouvir Deus. Sabe por quê? Agora preste bem atenção. Preste bem atenção. Irmãos, julgamento de Deus. Deus tem colocado várias palavras de juízo. Um deles é Isaías capítulo 3, que hoje eu não li. Mas aquela palavra se cumpriu no ano 568 a.C. E cumpriu de novo no ano 70, ano Domini, quando Jerusalém caiu. Tudo bem, irmão, na mão do Tito. Não é? E quando começou a chegar o tempo do ano 70, o Espírito Santo começou a falar para os crentes. Lembra do que Jesus falou? Lembra do que Jesus falou? Sai desse lugar. Sai, corre, corre, corre. Foge. Os que ouviram o Espírito fugiram, não foram destruídos. 1917 foi a Revolução Russa, resultando a União da República Socialista Soviética, não é? Um pouquinho antes, o Espírito Santo começou a falar com várias nações. Lituânia, Letônia, Armênia. Saiam daqui. Vão para aquela nação chamada Brasil. Os que ouviram vieram para cá. Fundaram igrejas letas, armênias. Eu tive um professor leto, foi professor de grego. Não é? Os que ficaram lá foram varridos pela Revolução Russa. Deus fala, não fala ainda? Amém? Então é hora de nós ouvirmos Deus agora. Né? Judeus na Alemanha, exatamente. Chegando lá na Segunda Guerra Mundial também. Pertinho da Segunda Guerra Mundial. Deus falando para eles. Para judeus. Saiam daqui. Voltem. Quer dizer, para quem? Judeus que estavam na Alemanha, na Áustria, Romênia, estavam na Polônia, Tchecoslováquia. Saiam daqui. Vão para aquele lugar. Vão para Oriente Médio. Mas como? Nós não temos ainda nossa casa ali, nossa nação. Mas aqueles que ouviram foram salvos. Aqueles que não ouviram, não obedeceram, o que aconteceu? Holocausto. Estão me ouvindo, irmãos? Uma coisa muito séria, né? Então o Espírito Santo fala. Hoje, então, nós temos que ouvir. Diante de toda essa situação, você vai ter que ouvir. Irmãos, mas a mensagem é arrependimento. Olha que interessante, eu estava falando sobre isso e eu recebi essa cartinha. Está escrita ainda não passei no papel nem no computador. Então, olha só, olha que interessante essa carta. A respeito do que foi compartilhado ontem. Um sonho que minha irmã teve há 1 mês atrás. E essa pessoa começa a dizer. No sonho, os meios de comunicação estavam divulgando que no dia seguinte viria uma grande onda que traria uma grande devastação. A onda seria no dia seguinte. Os órgãos do governo estavam cedendo caminhões, ajudando a transportar as famílias, seus bens para locais seguros. Essa irmã tinha paz, Deus já havia avisado. A irmã, sua família e amigos foram levados para um município de Aldeia, que é próxima de Recife. Chegando em Aldeia, todos os evangélicos se reuniam numa casa para uma pequena vigília e começaram a orar e clamar, pedindo a Deus direção a respeito da onda que viria.
E Deus deu a direção para que eles orassem da seguinte forma: que o mesmo arrependimento que houve em Nínive viesse sobre eles. Lembra? 3 dias de jejum, sem comer nada, nem tomar água. Olha, irmãos, coitados, as galinhas também fizeram jejum. Pode imaginar, as ovelhas, as vacas. Era uma gritaria dos animais, mas fizeram jejum, né? E se arrependeram. O rei tirou a sua roupa real, se vestiu de saco de pano e ele se arrependeu. E eles começaram a gemer e chorar, confessando os pecados da cidade. Quando, de repente, foram elevados em espírito para uma dimensão muito alta, onde podiam ver todo o oceano. Na visão do oceano, eles também viam um demônio que vinha nadando para provocar a onda. E por causa das orações, Deus enviava dos céus, por causa das orações, Deus enviava do céu 6 anjos, cada um com 2 espadas nas mãos. 12 espadas. Os anjos desciam até onde estava o demônio e ficavam 3 de um lado e 3 do outro. Os anjos eram gigantescos. Seus pés tocavam o fundo do mar, mas as águas só chegavam até a sua cintura. Aleluia! O demônio nadava como se fosse uma rã. E quando ele se moveu para provocar a onda, os 2 anjos que estavam à sua frente cortaram suas patas dianteiras. Olha o que a oração faz. Mesmo assim foi liberada uma pequena onda que não causou grandes transtornos. Quando o demônio tentou dar a volta e fugir, os 2 anjos que estavam atrás dele cortaram as suas patas traseiras e ele foi destruído. Também o seu poder de destruição foi cortado. É um sonho. É um sonho, você vai dizer assim: misericórdia, essa mulher só trouxe sonho até agora, sonho e visões. Irmãos, sonhos, visões são palavras, linguagem profética. Derramarei o meu Espírito Santo. Não é verdade? E todos, sobre toda a carne, todos começarão a profetizar. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Aleluia, irmãos. Não é? Deus, nós temos que ouvir tudo isso. Quando alguém manda sonho para mim, eu levo a sério. Eu não vou acreditando logo de cara, mas eu oro sobre isso. E Deus vai dizer: isso aqui é meu, mas isso aqui não é. Isso aqui o sujeito estava, acho que, cheio de pizza no estômago, né? Entende, irmãos? Mas Deus está falando conosco, não está? Deus está. Então é tempo de nós ouvirmos a Deus e tempo de realmente fazer alguma coisa. Irmãos, deixa eu dizer alguma coisa para vocês. Eu estou muito preocupado com o que está acontecendo com a Igreja de Jesus. Porque nós estamos todos felizes dizendo, a pastora Ana estava dizendo, quantos milhões? 30 milhões de evangélicos? Não, tem mais do que 30 milhões. E daí? Se não são crentes verdadeiramente santificados, que mostra, expressa o caráter de Jesus. Deus me deu uma palavra, fiquei tão envergonhada com estes deputados parlamentares envolvidos no escândalo de sanguessuga, levando o nome de Jesus. Mas também o Senhor disse, ainda 7.000 que não se ajoelharam diante de Baal. Estes são retos, honestos, transparentes, que vão demonstrar o caráter de Jesus. Por isso, irmãos, nesses últimos tempos agora, o que você vai ter que ver, não crê porque a pessoa diz, sou evangélico, sou membro de tal igreja, não creia nele logo de cara. Verifique se essa pessoa tem o Espírito Santo. Verifique se esta pessoa realmente é uma pessoa de caráter. Verifique se essa pessoa demonstra as qualidades de Jesus. Todos nós temos que ser Jesus onde o Senhor nos enviar.
E nós temos que pedir perdão também, porque mandamos muita gente, sabe, irmãos? Porque aquele pastor disse, porque aquele fulano disse. Mandamos para assembleias, para a Câmara, pessoas que não estavam totalmente curadas, não libertas. Irmãos, o político tem que ser liberto, curado. Eu sou da libertação, então eu sei, todos os demônios têm que sair primeiro antes de ir para lá. Você não concorda? Se não vem o espírito de ganância, espírito de o quê? De avareza, espírito de egoísmo, de egolatria, o espírito de quê? Mamon. Tanta gente mamonada indo para lá. Tanta igreja mamomada. Não é verdade, irmãos? E estas igrejas, estas pessoas não vão passar no teste do Senhor Jesus. E depois vocês vão falar assim, ué, eu pensei que todo mundo fosse subir. Não. Aqueles que têm a roupa branca purificada. Agora, então, irmãos, vem cá. Toda vez que alguém pecar, você vai, em vez de criticar, né? Você vai orar junto com essa pessoa, vai se arrepender com a pessoa, mas nunca esconder o pecado. Você sabe quando Davi pecou? Davi era um homem segundo o coração de Deus, não era? Era queridinho do Senhor, não era? Né? Então, ele era queridinho do Senhor. Se fosse se alguém aqui fosse julgar Davi, e Davi fosse queridinho de alguém, esse alguém falaria assim, ô Davizinho, você pecou, é? Que tristeza, né? Mas você causou uma poeira tremenda, viu? Mas sabe o que você faz? Desapareça. Se esconda. Até a poeira desaparecer. Depois de um tempo, você volta como se nada tivesse acontecido. Tá bom? Tá certo? Absolutamente não. Porque, sabe o que Deus falou? Davi, você pecou, não é? Tudo o que você fez às escondidas, eu vou publicar a todos de Israel. Vou botar, sim senhor, no jornal Estadão, no Veja e também no Jornal Nacional. É isso que Deus fala. E sabe o que Natan falou? Davi, você está orando tanto por esse teu filho de adultério? Você está chorando, está gemendo, sofrendo, mas eu vou dizer uma coisa. Você foi a razão do nome de Deus ser ridicularizado. Por isso, este teu filho vai morrer. Irmãos, o que está em jogo não é o nome evangélico. O que está em jogo é o nome de Deus. O que está em jogo é o nome de Jesus. O que está em jogo é glória de Deus, irmãos. Nós não acabamos de dizer glória, glória, glória. E daí? Nós continuamos pecando, continuamos rebelando, continuamos sendo orgulhosos. Que Deus tenha misericórdia. Esses parlamentares evangélicos, a frente evangélica. Nós chamamos-se frente evangélica, é? Frente evangélica. Bancada evangélica. Foi chamada por uma pessoa de quadrilha, gangue. Irmãos, quando alguém está falando isso, o nome de Deus está em jogo. Agora eu estou falando todas essas coisas para quê? Para dizer para nós sairmos aqui todos tristes, decepcionados, não? Irmãos, o Senhor já tinha falado isso, que viria esse tempo. Viria esse tempo difícil. Mas eu queria que você abrisse os olhos, que não está nada fácil. Algumas pessoas falam assim, depois que eu aceitei Jesus, os problemas se avolumaram. Isso mesmo. O inferno se levanta para levar você de volta para lá. Entende? Então, agarre em Jesus. Porque Deus vai dar a vitória total.
Mas nessa hora, irmão, nós vamos ter que tomar uma posição e nós vamos ter que nos arrepender diante de Deus. Sabe, irmãos, deixa eu falar rapidinho aqui. A igreja ficou muito tempo no leitinho. E quando a Ana começou a falar sobre aquele tipo de guerra aí, quando o Emerson começou a falar, eu falei, Deus, eu estou muito feliz porque eles estão acertando naquilo que o Senhor tem no coração. Então nós temos que subir no nível de guerra espiritual, em nome de Jesus. Mas agora eu quero dizer uma coisa, nós temos que continuar a limpar pessoa por pessoa. Tudo bem? Aqueles que andaram na prostituição têm que passar por uma libertação. Tudo bem? Aqueles que foram profundamente feridos têm que passar por cura interior. A pessoa tem que estar bem limpo para poder estar na guerra. Tá certo? Não é? E uma outra coisa, então nós ficamos no leitinho e nós ficamos comendo só doce e chocolate. O que acontece se a gente só come doce e chocolate na igreja? Nós ficamos o quê? Totalmente viciados com certo tipo de comida, não vamos aguentar a comida forte que Deus quer nos dar. Não é verdade? Então você diz assim, Senhor, eu quero mais, eu quero comida correta em nome de Jesus. Para não ficarmos anestesiados com os docinhos, com os bolinhos, em nome de Jesus. Amém? E a igreja toda satisfeita consigo própria. Ai, agora nós estamos com o templo de 1000, agora já ganhamos um outro templo. Vamos agora, irmãos, não fique só satisfeito, porque Deus quer muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. O ano de 2007, 2008, 2009, 2010 vai ser o ano da grande colheita. Segundo Rony Chaves. Então vai haver muitas pessoas se convertendo. E por isso mesmo ele diz, pastores, comprem lugar grande 5 vezes, 10 vezes mais. Tudo bem, irmãos? E eu sei que no ano 2010, por aí, Brasil estará enviando milhares e milhares de missionários para o mundo inteiro, em nome de Jesus. Amém? Agora, irmãos, o que nós temos que fazer também agora é pedir perdão a Deus por todas as idolatrias. Irmãos, ontem eu senti, porque Deus mostrou para uma pessoa que havia uma idolatria tremenda em relação aos conjuntos de música. Compreende, irmãos? Ministério de louvor. Gente, acaba com esse negócio. O que é isso? Olha, Jesus fica em segundo plano. O que é isso, minha gente? Vem um fulano de tal tocar, cantar, então Jesus fica no segundo plano. Vem a fulana falar, o Beltrano falar, Jesus fica no segundo plano. Irmãos, não pode. Nós temos que pedir mesmo perdão sobre a idolatria nossa. E nós atrapalhamos a pessoa que prega. Porque a pessoa, nós, em vez de olharmos para Jesus, estamos olhando para a pessoa que vai pregar. Ai, será que ela está ungida? Será que ela não está ungida? Olha para Jesus. O pão vem dele. Não vem do pregador nem da pregadora. Não é, irmãos? Irmãos, Mamon está por aí, né? Mamon está aí controlando igrejas. Eu conheço uma igreja, a intercessora trabalha, mas ela disse, não tem jeito, irmã. Eu oro, mas daqui a pouco vem a campanha dos R$50, daqui a pouco vem a campanha de R$100, daqui a pouco vem a campanha de R$30. Nós não aguentamos mais, coitadas das nossas viúvas, não tem dinheiro para ficar dando toda vez. Irmãos, a teologia da prosperidade chegou para acabar. Não é? Em vez de combater Mamon, sabe o que está acontecendo? Não é? Esses elefantes estão querendo sentar em cima da gente e não vai, em nome de Jesus. Agora, irmãos, deixa eu falar, para terminar. Emerson chegou? Ué. Tá bom, vou falando. Irmãos, arrependimento. Agora, vem cá. Nós temos... chegou, né?
Ótimo. Irmãos, nós temos feito algumas coisas muito erradas, tá, gente? Nós temos feito algo muito errado. Arrependimento superficial. Nós temos ficado tão acostumados com essa palavra arrependimento. Ai, Deus, perdoa isso, perdoa aquilo. Irmãos, nós vamos pedir que verdadeiramente Deus nos ensine a arrepender. Sabe o que George Oates falou? Brasil tem que aprender o que é se arrepender. Aquele povo de Fiji, onde eu tive o privilégio de estar lá, junto com o apóstolo Nicolau. O Nicolau está aqui. Irmãos, eles ficaram horas e horas e horas se quebrantando na presença de Deus, pedindo perdão. Nós ficamos 5 minutinhos, 3 minutinhos. Ai, Deus perdoa o pecado das igrejas. Né? Irmãos, nós temos que nos identificar. Irmãos, eu falei muito dos parlamentares, mas o pecado deles e nosso pecado, você sabia? É pecado da igreja. Como é que a gente vai fazer então? Nós vamos ter que começar a pedir perdão. Deus perdoa esses pecados. Que eles também, mas eles são nossos representantes. Nós pecamos com eles, nós pedimos perdão. Vamos lembrar daquilo que a palavra de Deus diz. Seu povo que se chama pelo meu nome. Quem é o povo que se chama pelo meu nome? Então, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar mesmo. Ontem foi muito, muito lembrado. Questão do orgulho. Humilhar. Orar. Né? Me buscar. E se converter dos seus maus caminhos. Quer dizer, quem é que vai converter dos seus maus caminhos? Quem é? Não, irmãos. Quem vai se converter dos seus maus caminhos não é Deus, não. Nós é que temos que converter. Nós temos que abandonar os nossos maus caminhos de desobediência, de superficialidade, de leviandade. Está entendendo, irmãos? Amém? Né? Então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Sabe que a palavra de Deus não diz assim? Se o povo que está lá no governo se humilhar e orar. Se o povo de PT, se o povo de PMDB, se o povo... Não! Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, converter dos seus maus... me buscar e converter dos seus maus caminhos. Irmãos, nós é que temos de humilhar na presença de Deus. Vamos ficar de pé. Eu não quero mais tirar o tempo dele. Diga, Senhor Jesus. Olha, irmãos, fechem os olhos e concentrem agora. Não façam nada automaticamente, por favor. Diga, Senhor, nós estamos aqui. Nós precisamos humilhar. Pedimos perdão, Senhor. Porque nem humilhar sabemos. E não sabemos nem nos arrepender. Por isso nós pedimos perdão. Senhor, começa uma obra verdadeiramente de quebrantamento. Senhor, estes pecados citados neste lugar, dos parlamentares, estes pecados da liderança, sejam dos bispos ou dos apóstolos, dos pastores, de soldado raso, não importa, Senhor. Esses pecados são nossos pecados, pecados da igreja. Senhor, é a glória tua que está em jogo. Por isso tenha misericórdia. Vem, Senhor, faz algo no nosso meio. Tenha misericórdia. Senhor, eu quero orar. Eu quero aprender a me arrepender e converter dos meus maus caminhos. Senhor, o juízo caiu sobre o Brasil. Eu quero ser escrutinado pela tua palavra. Eis-me aqui. Tenha misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Vamos sentar.